seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a placa dental. Você sabe o que é uma placa dental? Ou melhor, você entende sobre a placa dental? Quando a gente fala de placa dental, a gente precisa entender que o padrão de crescimento e maturação da placa bacteriana tem sido estudado nas superfícies duras naturais da cavidade bucal, como o esmalte e a dentina, e essa é capaz de aderir às superfícies que a gente acabou de falar, que é o esmalte e a dentina. A placa dental ela tem algumas interações que vão equivaler à superfície a ser colonizada, ou seja, o oxigênio, os produtos da dieta que são adsorvidos na saliva, a sua microbiota, o seu meio ambiente líquido, se são absorvidas pela superfície. Então, todas essas interações são capazes de formar um filme condicionante, denominado como película adquirida, ou mais famosa, placa dental. O que é uma película adquirida? Como a gente acabou de falar. A película adquirida, como é, nós já falamos, mas precisamos falar sobre o que é composta. Essa tem na sua composição uma variedade de glicoproteínas, salivares e anticorpos. O filme da película adquirida, condicionante, altera a carga e a energia livre da superfície, que aumenta, consequentemente, a eficiência da adesão bacteriana. E a película adquirida, ela também tem as placas em sítios específicos, trazendo uma composição distinta de depósitos bacterianos maduros sob certas condições clínicas, como a placa de superfícies lisas do esmalte contra, por sua vez, a placa de superfícies de sulcos e fissuras, e em alguns casos também placas em sulcos gengivais rasos e profundos. Então, essa placa ela vai se acumulando nesses sítios específicos. E quanto mais tem essas atribuições, esses fatores externos, ela vai se acumulando cada vez mais e mais. E o que gera o acúmulo de placa? O acúmulo de placa ao longo da margem gengival, supragengival e subgengival resulta em uma reação inflamatória dos tecidos moles, conhecida como gengivite, que tem uma profunda influência na ecologia local, promovendo o crescimento de bactérias e muitas vezes de tecidos moles. Então, você já viu algum caso de algum paciente seu com hiperplasia gengival, que é quando a gengiva está muito inflamada ou até muitas vezes está inchada. Muito comum em pacientes de orto, viu? Pacientes que não fazem manutenção corretamente, pacientes que entre as manutenções não fazem higienização correta, não usa fio dental. Quando você vai ver, tá com a gengiva muito hiperplasiada por conta desse acúmulo de placa. E esse acúmulo de placa, conhecido como biofilme oral, é definido como uma comunidade microbiana indefinida, mas associada à superfície do dente ou de outro material duro não descamativo, formando-se sobre superfícies imersas em meio aquoso, como o caso da saliva e produtos de exudato da gengiva. O que a gente vê? A gente vê pacientes de orto, que são produtos não descamativos, o fio de orto. Então, pacientes de ortodontia que não fazem manutenção, tem a gengiva inflamada, tem entre aquele fio do aparelho de orto muita placa, tártaro, inflamação gengival e, consequentemente, quando o paciente tira aquele aparelho e não mantém os hábitos de higienização com o seu próprio aparelho móvel, a contenção ortodôntica, principalmente aqui na região de incisivos inferiores. Gente, muita atenção nisso, tá? Pacientes de orto que têm aparelhos e contenções inferiores fixas, acúmulo de placa nessa região. O paciente, se tiver durante a ortodontia com acúmulo, quando tiver uso de contenção também vai estar acumulado também, porque a placa ela vai se aderir também nessa superfície. A placa supragengival, ela vai ter placas com superfícies dentárias, esmalte, cimento expostos, cobertos por uma fina película adquirida, que quando removida por instrumentação mecânica, desempenha um papel ativo na aderência seletiva de bactérias do dente. A presença de gengivite acelera a formação da placa, de modo que a composição bacteriana é alcançada mais rapidamente.
O crescimento bacteriano pode ser iniciado por micro-organismos que são abrigados em pequenas irregularidades nos dentes. Por isso que você tem sempre que falar para os seus pacientes sobre a higienização oral e sobre a sua dieta também, tá? Entra também aqui a matriz intermicrobiana, que vai aproximadamente 25% do volume da placa. E existem algumas fontes que podem contribuir para a matriz intermicrobiana, que é a microbiota da placa, a saliva e também o exudato gengival, que existe em alguns dentes, tá? A placa subgengival, em vários aspectos, ela vai se assemelhar à supragengival. A sua localização provavelmente impede a participação de constituintes da saliva na sua formação e a camada superficial é menos densa, porém não impede de formá-la, tá? Quando forma-se a bolsa periodontal, o aspecto do depósito bacteriano subgengival torna-se muito mais complexo, podendo ser esmalte ou cemento desprovido de fibras periodontais. Essas bactérias, elas possuem a capacidade de invadir túbulos dentinários como consequência de uma reabsorção dirigida ao seu cemento. Outra placa que a gente tem é a placa periimplantar, que são biofilmes que se formam em dentes naturais, superfícies artificiais, mas também implantes orais. E alguns estudos demonstraram semelhanças entre micro-organismos subgengivais e periimplantares. Então, nem no POB do implante, o filme e o biofilme, a película adquirida, dá um sossego. Então, gente, faça a higienização oral, oriente seus pacientes sobre o uso de fio dental, converse com eles sobre gengivite, sobre periodontite e principalmente sobre cálculo dental. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre tártaro, cálculo dental e vamos falar aqui rapidamente, mas nesse vídeo a gente explica mais sobre. Os cálculos dentários são caracterizados por serem uma massa de coloração branco-amarelada, que pode variar dessa cor até o amarelo acastanhado. Tem uma dureza moderada, dependendo da quantidade variável e do número de placa bacteriana presente. Se for um começo de cálculo, ela vai estar ali menos dura. E se for muito acúmulo, ela vai ter uma dureza cada vez maior. Os cálculos dentários, eles são mais frequentes próximo à saída de ductos excretores das glândulas salivares maiores, como na face lingual dos dentes anteriores e inferiores, na face vestibular dos primeiros molares superiores, pois nessas regiões os ductos da glândula parótida se abrem para o vestíbulo bucal. Por isso, nessa região é mais frequente o acúmulo de tártaro, tá? Tratamento. Qual é o tratamento para cálculo dental? O tratamento, quando a gente fala de placa, são substâncias antimicrobianas isoladas e a fracasso, tá? A menos que os depósitos sejam removidos mecanicamente, como arrar. Então, a gente precisa de raspagem e alisamento radicular nesses casos. Quando a gente fala de tratamento de placas supragengivais, subgengivais e cálculos, a gente precisa sim de uma raspagem e alisamento radicular, mas também de tratamento periodontal, com ultrassom, antibiótico, terapia e demais medicações, como acompanhamento, de paciente e prescrição do bochecho antisséptico bucal, que é o famoso bochecho de clorexidina 2%, o nosso Periogard. Então, se tem um paciente que está com grau muito forte de periodontite, de gengivite, a gente precisa intervir, tá? Porque assim nós somos os profissionais, certo? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou mandar e seguir a gente através das nossas redes sociais, o nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, e também o nosso TikTok, @Resumo de Odonto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana e também deixa o like aí embaixo se você gostar desse vídeo, que isso é muito importante pra gente, tá? Então é isso, valeu!